Olá, amigos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Eu lhe convido a estar conosco até o final. Durante essa programação, estaremos assistindo histórias reais de pessoas que, quando chegaram ao centro de ajuda, viviam uma verdadeira situação que parecia impossível de ser solucionada, mas pela fé alcançaram a saída, alcançaram a solução. E você é o nosso convidado. Seu convidado a estar conosco hoje mesmo, em qualquer igreja universal. Aqui no Reino Unido, nós estaremos às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30 da noite, buscando o principal, o Espírito Santo. E você pode também, aonde quer que você esteja, priorizar o Espírito Santo, colocar a Deus em primeiro lugar. Você vai assistir esse testemunho de pessoas que, quando chegaram à igreja, passavam problemas diversos, problemas que aos olhos humanos eram impossíveis de ser solucionados e elas poderiam ser mais um exemplo de derrota, de fracasso, pelo histórico que eles tinham, familiar. Mas, através da fé, buscando a Deus, colocando a prioridade no Espírito Santo, tiveram a sua vida transformada e, principalmente, a sua maneira de pensar. Aprenderam a usar a fé inteligente e é isso que você vai estar aprendendo conosco hoje. Então, vamos assistir esse testemunho. Lembrando que você pode incluir o seu nome, seu problema, na nossa linha Amigo 24 Horas. 020 7272 1010 é o número da sua participação. Vamos assistir esse testemunho e já voltamos. Eu me vi dentro, dessa vida de criminalidade, envolvida em todas as esferas. A minha mente, ela era de um criminoso. Ela era de um bandido. Será que já tem passagem? É a primeira passagem. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia? Meu nome é Alan Lúcio, eu tenho 38 anos. Eu não tive pai, Na verdade, é quando meu pai faleceu, quando ele morreu, eu era muito novo. Então eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Meu pai teve envolvimento na vida do crime, meu pai roubou, assaltou, Meu pai foi traficante e com 28 anos ele veio a morrer. A mesma vida que meu pai tinha, eu estava tendo. Os mesmos passos que meu pai tomou, eu estava tomando e eu nem conheci meu pai. Ele passou direto ali pela cancela, arrebentou tudo, os policiais vieram pelo canto por onde nós estamos passando, onde é possível realmente passar sem ter que pagar o pedágio. Os policiais não desistiram, aceleraram também. Logo depois do pedágio, uma nova troca de tiros aconteceu. Olha, a perseguição só terminou aqui, nessa entrada do shopping Nova América, porque aqui ele arrebentou o portão do estacionamento. Tá quebrado até agora. Passou com o carro com tudo. A polícia me cercou, e eu tinha que passar por eles para ir embora. Eu não tinha como correr deles, eu tinha que passar por eles para ir embora. E eu fiz isso. Toda loucura, Não diria coragem, eu diria loucura, desespero. Então eu passei pelos policiais e a partir daí desencadeou a perseguição até o ponto que eu fui parar dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Ali se deu o confronto, aconteceu que eu vinha ser preso. Olha, esse aí é o Alan Lúcio Magalhães, que realmente tumultuou a madrugada aqui na Barra da Tijuca. Você quer falar alguma coisa, Alan? Você atirou contra os policiais, rapaz? Já tem passagem? Será que já tem passagem? É a primeira passagem. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia? Eu acabei respondendo vários processos. Eu entrei com uma sentença, a princípio, de 8 anos e 6 meses, 7 meses, mais ou menos, E quando chegou, em determinado período, eu estava com 60 anos de cadeia. A coisa piorou para mim quando eu tive noção do tamanho da sentença que eu tinha. Eu estava num local fétido, inóspito, eu estava num local escuro, cheio de pessoas que eram tão ruins ou pior que eu, mas eu fui pro banheiro desse local. Lá tinha um local reservado, um banheiro, aparentemente um banheiro sujo, imundo, tão imundo que não dava nem para me ajoelhar, mas eu me esquivei dos que estavam ali, não tinha nem como olhar para o alto, mas eu foquei meu pensamento em Deus e falei: olha, meu Deus,
Eu sei que eu não mereço nada, eu sou um bandido, o senhor sabe disso, mas eu queria que o senhor me desse uma prova, um sinal. Se o senhor me livrar desse processo aí, se o senhor de alguma forma me absolver desse processo aí, então eu vou saber que o senhor ainda está olhando por mim. Era a última chance, eu sabia que era a minha última chance. Eu fui para a audiência e o juiz me absolveu. Embora não fizesse diferença nenhuma no meu processo, naquele dia ali eu vi que Deus ainda olhava por mim. Então eu procurei, porque na unidade que eu estava tinha um local reservado, eu fui lá e estava tendo trabalho da Igreja Universal. E quando eu vi os obreiros, quando eu vi o pastor lá, o bispo, foi como se eu tivesse saído da cadeira. E comecei a buscar o Espírito Santo ali. Eu falei para o Espírito Santo que eu precisava dele, porque sem ele, a minha vida nunca ia se organizar. Eu perdi, inclusive, a noção do quanto que eu busquei o Espírito Santo, até que eu recebi. Eu fui envolvido por uma alegria que eu não sabia nem que existia. Eu estava falando com Deus e estava sorrindo e chorando. Pouco tempo depois, é engraçado que é sempre assim, pouco tempo depois, né? Uma visita, numa determinada visita, minha esposa veio e a gente conversando, ela falou que um recurso antigo que o advogado tinha dado entrada, que não tinha mais esperança, mas naquela semana, né, houve uma resposta de uma sentença de 69 anos, que era para eu cumprir com 10 anos preso. Deus me deu a condição de poder sair da cadeia e viver novamente. Agora, poder buscar a Deus aqui do lado de fora. O que eu já fazia lá dentro, agora fazia aqui do lado de fora. A minha vida, ela mudou completamente, porque eu entrei na cadeia um bandido, um marginal, achei que sairia para continuar fazendo mal, só que mudou dentro de mim, tudo mudou dentro de mim, não apenas com a minha família, mas com o meu próximo, né, com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu sou casado com a mesma mulher que eu entrei na cadeia, é a mesma esposa, mãe dos meus filhos, casamento abençoado, os meus filhos, graças a Deus, né, a nossa vida está andando em todos os aspectos, sobretudo o nosso caráter. Coisas antes para mim que era comum, né, hoje não faz parte dos meus pensamentos, dos meus planos, não faz parte do meu normal, do meu cotidiano. Tudo mudou, graças a Deus. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, você assistiu esse testemunho. Pessoas que, quando sabiam que não tinha mais solução, porque a maioria das pessoas chegam à igreja quando elas já não têm mais portas para bater, quando todas as suas fontes de família ou amigos, pessoas que possivelmente poderiam ajudá-la, mostram para ela ou ela percebe que não dão solução ou a esperança que ela precisa. Mas não tem nenhum problema, porque é nesse momento que você está vivendo, nesse momento que você está passando, que parece ser difícil e impossível, é o momento que Deus se manifesta para mudar a sua história. Ele quer mudar a sua situação. Ele quer fazer com que esse problema que você tem vivido hoje se torne um grande testemunho no dia de amanhã.
Você vai acompanhar mais exemplos de pessoas que encontraram a paz interior. Quantos são aqueles que fazem de tudo, que buscam em religiões, em pessoas, em viagens, essa paz, mas a única fonte de paz está escrito na palavra de Deus, é a fé no Senhor Jesus que produz a bênção do Espírito Santo. Você vai acompanhar agora mais exemplos e já voltamos com vocês. Antes mesmo de eu nascer, a minha mãe, ela se envolveu com os encostos, né? E eu percebi que desde pequenininha, mesmo não frequentando, né, a casa dos encostos, eu tinha problemas espirituais. Eu via vultos, eu chegava na minha escola e comentava com os meus colegas, eles achavam estranho. Chegou ao ponto da professora procurar a minha mãe para contar que eu estava falando coisas sobre os espíritos, falando para os meus colegas que eu ia morrer. Não tinha paz dentro de mim. A todo momento eu tinha aquela sensação de que alguém que eu amava ia morrer, de que alguém da minha casa ia morrer. Acabei conhecendo um rapaz, né, da minha rua. Eu me apaixonei por ele na ocasião. E era aquele namoro ioiô, né? Ia, voltava, não tinha confiança nenhuma, porque ele era falado, né, na rua. Até que um dia eu peguei no flagrante, né? Eu peguei no flagrante ele me traindo com uma menina. Naquele dia que eu peguei o meu namorado me traindo, eu lembro como se fosse hoje, foi num ano novo. Eu cheguei para as minhas colegas e falei assim, olha, agora eu vou pegar firme na igreja. Agora eu vou levar a sério a igreja. Porque eu lembro que eu me sentava no fundo. Eu fazia o quê? Uns 4 meses que eu estava indo para a igreja, mas eu só sentava lá no fundo da igreja, não levava a sério. Eu fazia chacota junto com as minhas amigas. E uma dessas minhas amigas, que era afastada da igreja, ela tinha se afastado, ela falou para mim, me deu um conselho. Falou assim, Sarilene, você vai, se lança de cabeça. Comecei a pegar firme, fui sendo acompanhada, né? Eu me batizei nas águas, eu me converti. Só que o que acontece? Eu me converti de fora para dentro. Dentro de mim, eu ainda tinha uma malícia, né? Eu ainda tinha desejos carnais, desejos pelo mundo. E o que aconteceu? Chegou um belo dia, uma reunião, o que o pastor ele chamou lá na frente, lá no altar, quem realmente queria se entregar para Deus 100%. Aos olhos das pessoas, eu já era de Deus. Então eu tive que naquele dia, naquela reunião, tirar a capa, tirar o meu orgulho, né? Quebrar o meu orgulho, me desfazer das minhas aparências. Eu recebi o Espírito Santo, eu tive um verdadeiro encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. E eu me senti, no primeiro momento, suja, assim, me senti a pior pecadora do mundo. Me senti pequena, pecadora. Eu me enxerguei que, mesmo estando na igreja aquele tempo todo, eu era pecadora, me sentia pecadora, me sentia condenada, né? Aí naquele momento, eu me derramei, eu pedi perdão para Deus por todos os meus pecados que eu tinha cometido desde o dia que eu nasci. Naquele mesmo momento, eu me senti justificada, lavada, purificada, perdoada. Eu tive uma certeza muito grande que ninguém tira de mim, que o Senhor Jesus estava me perdoando por todos os meus pecados que eu tinha cometido na minha vida inteira. É como se aquele fardo assim, que estava nas minhas costas de acusação tivesse caído por terra ali. E eu recebi a misericórdia de Deus naquele momento. Eu recebi a misericórdia de Deus. Eu fui perdoada. E o Espírito Santo, ele veio. Eu passei a ter paz. Naquele mesmo momento, eu lembro que eu fiz uma oração pelas almas, pelas pessoas que estavam sofrendo lá fora. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a olhar as pessoas com misericórdia, porque aquele momento eu senti a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi tão grande comigo que hoje eu não me vejo mais digna de não ter misericórdia com as pessoas. Hoje eu tenho facilidade em perdoar.
Eu tenho paz com Deus. Eu passo minhas lutas, minhas guerras, né? Como todas as pessoas, mas eu tenho paz. E hoje Deus, ele conta comigo para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou feliz por completo, mas essa felicidade, ela só foi possível depois que eu coloquei o Espírito Santo em primeiro lugar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu determino a consagração desta água, a bênção para aqueles que estão agora acompanhando esta oração e encontram nesta oração um motivo para continuarem. Talvez estavam à espera desta oração, esperando esse momento de falar com o Senhor, que talvez, meu Pai, vieram de uma situação, de um problema, de uma briga familiar, de uma discussão, de uma situação financeira, parecia que ia tirar a paz. Mas eu te peço que o Senhor venha restaurar a vida de cada um que participa. Liberta esta pessoa de um vício, liberta esta pessoa da depressão, livra ela do mal. Eu determino isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água com fé, seja abençoado. Seja abençoado. Tenha certeza de que Deus é contigo a partir de agora. Você não está mais sozinho. Tira da sua cabeça que você precisa de ajuda dos outros, do apoio. O único sustento vem de Deus. E a partir de agora, faça um projeto do que você quer para a sua vida. Planeje a sua ida à igreja mais próxima de si. Aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, estaremos às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30. Você pode nos enviar uma mensagem explicando qual foi a sua experiência nessa programação e qual é a dúvida que você tem, talvez nós possamos lhe ajudar. Aí aparece no seu televisor o nosso e-mail. Nós ficamos por aqui e lembrando que domingo, às 10 da manhã, é um dia todo especial, onde você estará colocando a Deus em primeiro lugar, você e a sua família. Que Deus abençoe a todos e até lá. Todos os dias, o corpo humano necessita de limpeza. Mas esta é também uma necessidade de outro corpo, o espiritual. Pois é nele onde se concentram males como maldições, pragas, invejas e tantos outros. Somente quando há uma limpeza de todas as impurezas espirituais, é possível realmente alcançar uma vida transformada. Se você precisa ser livre de toda impureza e carga negativa de sua vida, prepare-se para a novena do banho com as águas sagradas de Israel. Durante 9 sextas-feiras, realizaremos a distribuição do banho contendo a água de 9 diferentes lugares sagrados de Israel, para que haja uma libertação total e completa em seus caminhos. A novena do banho com as águas sagradas de Israel, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você.